Bem-vindos ao Na Trilha do Coelho. Uma aventura onde fazer as perguntas corretas vale mais do que encontrar as respostas. Seguimos os rastros dos que estão mais à frente e vamos abrindo caminho para quem começou a caminhar agora. Junte-se a nós, porque a trilha é longa e o coelho já partiu. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Na Trilha do Coelho. Estamos aqui para mais um episódio e no dia de hoje trouxemos uma pessoa muito especial aqui para entrevistar, que já foi recomendada, muito bem recomendada, eu diria, pelos maiores mestres que influencia as decisões aqui do Na Trilha do Coelho. Nossa querida Dani Gonçalves, que é professora de yoga. A pedido dela, não vou chamar de mestre em yoga, ela é professora de yoga, dá aulas de yoga, mora em Florianópolis, fugiu dessa selva de loucuras aqui da cidade de São Paulo e foi se refugiar lá durante a pandemia. Vou querer saber um pouco mais sobre isso também. E trabalha com yoga e expansão de consciência, até onde eu consegui descobrir aqui. Eu espero que a gente descubra muito mais sobre o assunto. E está trabalhando com um modelo agora também de retiros, né, para a prática tanto da yoga quanto de outras técnicas de expansão de consciência. E, enfim, eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso Na Trilha do Coelho, até porque você também tem algumas histórias interessantes aí de como os nossos queridos enteógenos influenciaram a sua formação até hoje. Então, Dani, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença, seja muito bem-vinda e fique à vontade aí para se apresentar para o nosso público e daí a gente vai seguindo a conversa. Eu agradeço o convite, agradeço muito esse nosso amigo aí em comum, que já vem falando, né, desse encontro faz tempo, então que bom que a gente conseguiu manifestar. E, bom, história tem muitas. Não vai dar para contar tudo em uma hora, mas é muita coisa. A gente faz um episódio duplo, corta meio a meio. Mas talvez dê para puxar, né, o início, para fazer um gancho aqui com a trilha do coelho e com como é que entrou essa história dos enteógenos na minha vida, né, os expansores de consciência, que foi de uma forma muito inusitada, para dizer o mínimo, e mudou completamente a minha vida, assim. Então, a gente estava aqui falando antes, né, mudou, ainda bem que eu sobrevivi. Sempre a gente tem que comemorar estar vivo, porque a gente faz coisas... Exatamente, então eu sobrevivi a uma experiência que não foi da minha escolha, né, então... Sim. E o mais louco de tudo é que eu tava, nessa época, que é a minha outra vida, né, tem a vida antes disso e depois disso. Essa vida antes disso, eu tinha 24 anos, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional americana em Alphaville, e foi dentro da empresa, num evento, então foi um negócio assim... Gente, a história, the plot thickens, assim, de uma forma... Não, é uma história, assim, de série. E aí foi numa festa da empresa, que é essas festas de premiação, de batimento de cota e tal. E a gente estava num hotel no interior de São Paulo, e era uma festa fantasia. E durante a festa, tava o pessoal bebendo, fumando e tal, e eu nada, não queria nada. Eu já estava tão feliz de estar lá, então não queria beber, não queria fumar, não queria nada. Fumar que eu digo, né, Santa Maria. Mas aí um amigo, insistentemente, um amigo não, o diretor da empresa... Meu chefe, no caso. Meu chefe, no caso, que tava lá na pista enlouquecidamente, me ofereceu insistentemente para tomar, né, já tava dançando calor e tal, aquela festa, para eu tomar um gole eu vou pegar uma água. Ele, toma do meu. Cerveja. Aí eu, não, vou pegar uma água. Não, pode tomar, toma. Aí eu peguei e tomei um gole, só pra, sabe, não ser ser mal educado, né? Pois é, esse um gole, talvez se fosse 2 ou 3, eu não estava aqui pra contar essa história, porque a bebida dele estava batizada de LSD, lisérgico. Nossa. E o negócio devia estar bem forte, porque eu passei uma semana da minha vida... Uma semana, por N razões sincronizadas do universo, num processo de expansão que eu não voltava. Sem voltar pra casinha, sem dormir.
Sem dormir. Sem dormir. Não tem como, você não dorme, né? Sim. Não tem como. Sem dormir, e aí eu também não conseguia fazer nada que demandasse um raciocínio linear, por exemplo, cozinhar ou comer. Então, eu fiquei uma semana sem comer, Gente! sem dormir e sem beber água. Poucas vezes eu lembrava de beber água, porque era força o tempo inteiro. E o dia, Nossa, a energia do dia era uma viagem, uma experiência. A energia da noite era outra experiência. Então, eu passava o dia transitando entre polos muito intensos de tudo que estava acontecendo em torno. E uma das características, até escutando o Dr. Wilson, né, que estava aqui, e ele deve saber disso muito bem, quando a gente está nessa experiência, a gente perde completamente o senso crítico. Então, você não tem um senso crítico. Por exemplo, você não tem a mentira e a verdade, o bom ou o ruim. Tipo, tudo é o que é naquele instante, da maneira como você está sentindo. Então, é uma vivência muito intensa. Imagina, eu nunca experienciei isso assim de uma... Olha, acho que nunca mais de 24 horas, quanto mais... Eu não recomendo, tá bom? Não, para não dizer, eu tive uma experiência uma vez com MDMA que foram umas 72 horas, também não dormi. Mas bizarro, assim, uma semana, eu não consigo nem imaginar o que foi isso. Não, foi bem bizarro. E é uma coisa também, outra coisa que a gente perde muito é a noção do tempo. Então, pra você imagina não passou que uma semana. Não, pra mim passou, sei lá, 2 meses. Nossa. Porque é muito intenso. E essa flutuação, né, de picos de energia que tem muito a ver com tudo que tá... Aonde você tá, com quem você tá, influencia muito o nosso campo. E a gente não tem uma ideia tão óbvia, né, tão explícita quanto quando nós estamos numa expansão de consciência. Porque daí não é você e o outro. Aí é uma coisa só, né? Essa experiência da unidade de que tudo afeta tudo. Então, é muito forte. Então, foi uma experiência bem intensa e transformadora e também assustadora. Imagina. E... Quanto tempo você demorou pra descobrir que era LSD? Não descobri, porque quando eu fui parar no hospital, porque daí... Já depois de uma semana? Depois de uma semana... Aconteceu que era um feriado estendido, quando eu voltei, nessa época eu ainda morava com a minha mãe, quando eu voltei para minha casa não tinha ninguém, todo mundo viajando, então não tinha ninguém lá, né, para acompanhar e para entender, nossa, o que tá acontecendo com ela? Tem uma coisa estranha aí. E foi muito interessante porque, assim, eu acho que essas experiências, elas revelam muito do que é a essência, né, aquilo que você carrega dentro. E eu tinha certeza que eu era uma fada. E quando eu saía na rua e eu interagia com alguém, por exemplo, eu dirigi nesse estado, pra você ter ideia, porque eu tinha compromisso, então eu tinha que pegar o carro. Aí eu saía dirigindo e, de repente, já delirando, tá? Eu achava que eu via uma pessoa no carro que eu conhecia e eu começava a seguir o carro. E, de repente, eu tava num lugar que eu não tinha ideia de onde era. E lembra que nessa época não tinha GPS. Claro. Eu não sei, são os anjos da guarda, eu tenho certeza. Eu não sei como que eu cheguei aonde eu tinha que chegar. E até porque eu sempre, a minha vida inteira, sou uma bússola quebrada. Para mim, o GPS foi a invenção do século. Eu compartilho um pouco dessa... eu agradeço a tecnologia do GPS. Então, Espera que agora eu perdi um pouco a meada. Você voltou demais, você voltou... Ai, voltei demais. Fez uma regressão. Você estava falando da pós de uma semana que você acabou no hospital. Ah, sim. Bom, então, daí, quando chega no hospital, o médico pergunta, né? Primeiro ele te examina, né? Porque tem uma coisa estranha, mas não é nada... Sim. Né? Então, ele me examinou, perguntava se eu tinha cheirado cocaína, se eu me injetava, se não sei o que lá. E eu olhava pra cara dele e falava, você tá louco? Eu sou mais natureba, nem Coca-Cola eu tomo. Só que o que acontece? Toda vez que eu estava com alguém, no caso desse momento no consultório com esse médico, que era um médico jovem, residente, provavelmente... Eu me lembro bem que ele tinha uns olhos azuis, assim, e eu olhava bem dentro do olho dele, e aí eu ficava falando coisas. Mas o que eu falava? Nossa. Eu não tenho a menor ideia. Ele tinha certeza que você tinha vindo de uma rave direto pra... Com certeza. Mas, de alguma forma, as coisas eram tão pontuais, assim, que eu lembro que ele chorou. Então, você imagina, você tá com um médico dentro de uma sala de consultório no hospital, no Samaritano, e, de repente, o cara chorava. Só que esse mesmo cara também... né, entendeu que eu tava ali tendo alguma coisa, um surto, droga, e ele perguntava, você usou droga? Eu, não, por quê? Eu não sabia.
E eles me medicaram. Isso foi a maior barbeiragem de todas, que eu acho que podia acontecer. Uhum. Eles me deram uma medicação e eu sou aquela pessoa que não tomo nem aspirina. Uhum. Eu cresci com essa educação, cresci no interior de São Paulo. Então, em casa, remédio é placebo. Uhum. Então, um organismo muito suscetível a qualquer química. Sim. Eles me deram uma injeção de Aldol, que é um negócio desse tamanho. Eu nunca tinha visto, tá? E ele perguntando insistentemente, você usa droga, usa droga? Ele falou, então a gente vai precisar te medicar. Eu falei, não, medicamento é droga, eu não uso droga. Sim. E eu lá, chapada, né? E aí o cara me vem com essa injeção, eu falei, você tá louco? Eu falei, eu nunca vou tomar esse negócio. Imagina, era um negócio, parecia uma injeção de cavalo, eu te juro. Sim. Eu fiquei tão impressionada. E eles me deram a força. Nossa. Sim, eram 5 homens, 5 enfermeiros, porque veio um, não dava conta de me segurar, e eu correndo pela sala. Ele com a injeção, né, dentro do consultório, eu falei, não, você não vai me dar essa injeção. E eu tentando explicar pra ele, né, que, tipo, não se faz isso. Eu tinha que autorizar. Assim, não sou eu que vou querer criar essa polêmica, mas é violência médica isso. Não, você não tá entendendo, foi a coisa mais violenta que eu já vivi na minha vida, porque foram 5 enfermeiros. Então, assim, eu até hoje não consigo entender, e eu nunca fui atrás de, processar, não sei o quê, porque, nossa, eu não sou a pessoa da burocracia, pra mim é muito cansativo, deixa pra lá. Mas foi uma super violência, e eles me obrigaram a tomar aquilo e me deram aquela injeção, e daí eu apaguei. E fui transferida de lá para um hospital psiquiátrico. E acordei nesse lugar depois de... você vê que a energia tá vai acontecendo coisas. Eu tô começando a ficar um pouco preocupado. Essas coisas eu devia ter trazido uma salve aqui pra gente dar uma... a gente tá no denso. Calma que a gente vai chegar no sutil. Tá denso. Tá maravilhoso, eu tô amando essa história. Mas aí... Então eu fiquei desacordada lá no hospital, que meu convênio não cobria, e eu desmaiei, e aí eles me transferiram para esse hospital. Então, quando eu acordei, depois de horas, sei lá quantas horas, foram mais de 50 horas que eu fiquei apagada. Tinha uma semana sem dormir, né? Seu corpo devia estar desesperado já também. Exato. E com aquele remédio também, né? Não, foi sedada. Né? Só que eu não dormi, essa que é a questão. Acho que eu não dormi, eu tive uma experiência de expansão de consciência. Claro. Para outras dimensões. E quando eu voltei pro corpo, eu pensei, bom, eu morri, certeza, porque aonde eu tava era outra dimensão. Por que me mandaram de volta? E eu tô no inferno. Porque era um hospital psiquiátrico, público, em São Paulo. The Good Place. Era o inferno dos infernos. Eu acho que não tem algum lugar aqui nessa cidade que talvez seja mais a cara do inferno. E aquilo foi muito chocante pra mim, porque eu não conseguia entender o que eu tava fazendo ali. Amarrada numa cama de hospital. Literalmente. Sim. Então, isso foi uma coisa que, assim, até eu me reconstruir desse evento, que foi muito traumático, foi 1 ano da minha vida, assim, pra eu conseguir... Eu imagino. Dar uma rota, alguma clareza, mas a coisa que eu tinha certeza absoluta quando eu voltei dessa experiência, né? Comecei a fazer terapia, o psiquiatra desse hospital falou, não, ela tem que fazer. E aí, ninguém sabia o que era. E uma das hipóteses era esquizofrenia. Porque não fizeram um toxicológico, uma coisa? Nada. Olha que barbeiragem. Pois é, em 24 horas eu já sabia o que era e deu. Pois é, não. Ninguém fez nada e a história assim, tem umas passagens que não dá pra entender, né? Foi o que tinha que ser. Então, ninguém sabia nada. E minha mãe ficou desesperada, né? Falou, meu Deus, uma esquizofrenia é uma coisa muito séria. E aí passou 6 meses, vamos dar um pulo lá pra frente. E em 6 meses, Réveillon, eu tava namorando, eu fui pra um lugar, como que chama aquele lugar mesmo? Um lugar maravilhoso, Nordeste, assim, o céu estrelado, incrível. Como que chama? Rio Grande do Norte? Não. Esqueci. Ali perto de Maraú, Bahia. Do Maraú ali. Ou era Maranhão? Enfim, uma dessas praias, tanto faz. É tudo praia maravilhosa, um lugar incrível. E a galera a gente tava num grupo, numa turma, e o pessoal, vamos tomar um docinho, não sei o quê. E eu, tonta, não sabia o que era o raio do docinho. Achou que era um doce. Foi um
docinho, né? Um brigadeiro. Docinho? Não, tomar um docinho, uma delícia, o docinho, não sei o que tal, né? E, eu fui lá e tomei o raio do docinho, Nossa, que era o papelzinho. Sim, o papelzinho. Aí... Cabelinho ou inteirinho? Não, imagina, uma pontinha de nada. Aí eu falei pro meu namorado, olha, eu não sei, eu não gosto muito dessas coisas e tal. Ele disse, não, vai ser gostoso, só um pedacinho. Aí, tomei o tal do pedacinho. E aí aconteceu tudo de novo. Eu não voltava, não dormia. Só que aí eu tava com alguém e eu sabia que eu tinha tomado, então era uma circunstância Bem muito diferente. Mas o quadro foi exatamente o mesmo. O meu corpo, ele não metaboliza o sintético. Então, para mim, nada sintético funciona. Mas tudo que é natural, né, que o corpo reconhece, aí ok, mas sintético não. Mas você tem uma sensibilidade grande, você tem um campo bem aberto para... Bem aberto, sim. Tem uma amiga minha terapeuta que ela fala que eu sou que nem o Obelix, que eu já caí no... Caiu na poção quando nasceu. Na poção e já nasceu assim. Não precisa muito para eu sair da casinha, entendeu? Na verdade é um esforço constante de ficar entrando na casinha. Dar uma respiraçãozinha holotrópica ali. Total, eu sou dessas aí. Respirou, já fica chapada. E aí a gente descobriu, porque os sintomas foram o mesmo, eu voltei no mesmo psiquiatra e ele falou, olha, é exatamente a mesma coisa, então tá desvendado o mistério, né? Alguém colocou na bebida dela. E aí foi que começou o meu entendimento de quem, do que, como, onde, quando. Uhum. E essa parte da história é muito louca, porque quando eu descobri, porque lá atrás tinha uma dúvida, né? Porque nessa festa eu tava namorando, meu Deus, eu vou ficar com fama de namoradeira. Era outro namorado. Não se preocupe, o nosso público não julga. E eu também tomei um golinho da bebida que ele deu, e ele insistentemente me ofereceu, então eu tinha certeza que era ele, que tinha sido ele. Sim. E só tempos depois que eu tive um insight, vendo um filme no cinema, e uma cena do filme que eu tava assistindo me deu um clique, e eu lembrei desse momento dançando na festa que o Guilherme me deu, e eu tomei do copo dele. E aí depois, quando eu tive essa memória, fez um efeito dominó, assim, na minha mente, porque foram várias pecinhas se conectando. Umas amigas do trabalho que vieram me visitar, não entenderam o que estava acontecendo, daí contaram, fazendo fofoca, que, tipo, ele ficou chapado, que ele deu uma vexame e caiu no chão, que não sei o quê. Daí eu falei, caraca, foi dele, era ele que estava tomando. E aí eu lembrava que o pessoal comentava, eles cariocas, né, falava, e aí, Guilherme, essa bebida, não sei o quê, batizada. E eu, tão ingênua na época, eu não tinha sabia nem o que era batizado. Não sabia nem nada. Nossa, isso é perigoso, gente, assim, fica a dica, ouvintes do Trilha, cuidado se o seu chefe te oferecer uma bebida... Não, gente, fala sério. Tome cuidado, mas é perigoso, porque você não sabe a dose, você não sabe nada, perigoso. Você acaba num hospital psiquiátrico achando que tem esquizofrenia, é uma coisa bem séria isso. Não, fora o trauma, né, todo, que é assim... Imagina, você fica vulnerável ali uma semana, sem... Não, foi muito, podia ter acontecido coisas, mas os anjos da guarda protegeram. E aí, quando eu descobri isso, quando veio essa informação clara, assim, ó, nítida, nossa, eu fiquei tão mexida, porque ele foi me visitar na minha casa, inclusive, saber como é que eu tava, porque super, né, querendo entender até onde eu sabia, o que tinha acontecido, porque envolvia uma questão empresarial. Uma festa de empresa, imagina. Um cara jovem, de 30 e poucos anos, diretor de uma empresa multinacional, né, e era uma coisa bem séria. Aí eu fiquei muito irada. Aí eu armei um plano. Mas não deu pra executar um plano. Era um plano do mal, assim. Porque eu falei, esse cara não tá entendendo o que ele fez. Ele foi muito hipócrita, ele foi muito cafajeste, assim. Fiquei muito brava. E eu já não trabalhava mais nesse lugar. Eu saí, eu quis me desligar de tudo que tivesse relação com isso. Aí eu liguei pra uma amiga pra pegar o telefone dele. No que minha amiga fala assim, então... Você não sabe, o Guilherme morreu. Aí eu falei, oi? Como assim? Ela falou, sabe o acidente da TAM? Aquele avião que caiu, que explodiu? Em Congonhas? Ele estava dentro do avião. E o maior medo da vida dele... Ai, que horror, gente. Eu jamais, na minha vingança, eu pensei em matar ninguém, tá? Era uma coisa bem leve. Ele morreu queimado. Sim, a maioria, eu acho, né? Como é que a gente não acredita na lei do karma? Não sei. Gente... Foi. Daniela do céu. E olha só, quando eu tive esse insight, foi na semana do acidente.
Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Falei, eu sou muito protegida. Os anjos falaram, minha filha, não gasta a sua vida com vingança, porque isso não leva a lugar nenhum. Então, eu também tive esse livramento, assim, de... Então, foi assim que eu comecei a fazer yoga. Mas, gente, isso é uma história fantástica. Eu achei, até pro pessoal de casa saber, ela me contou isso aqui da história. Agora, quando contou a história inteira, eu tô assim, tô impactado. Isso não é a história inteira, né? Isso são os highlights, imagina, assim. Tem mais, uma semana. Imagina uma semana nesse estado. Muita coisa aconteceu. Tem uma pessoa que eu quero trazer ainda aqui, que ele tem uma história parecida. Ele trabalhou na fazenda do... Sabe o Buscopan? Ele vende uma planta. Extrato de erva baleeira. Só que na planta ele é escopolamina, que é extremamente psicodélico, assim, de tipo chá de trombeta, assim, você não volta. E esse cara trabalhava na fazenda e ele tomou também o chá meio pra ver o que acontecia e ficou assim uma semana na fazenda sozinho, andando pela fazenda. Nossa. Perdido também. Eu quero que ele conte essa história aqui, porque a sua história agora me lembrou dessa. Mas assim, isso é uma coisa bem interessante. E aí depois disso, como é que você... Isso mudou o que na sua vida, fora essa parte da vingança que você não executou? Mas do ponto de vista... espiritual, você trabalhava em São Paulo numa multinacional. Depois disso, aí você virou a página. Sim, virou o livro, né? Tipo, fechou o livro aquele lá e abriu outro livro, outro capítulo da vida, porque uma das coisas que ficou muito forte de todas as experiências que eu, né, de tudo que eu acessei nessa experiência, foi um questionamento muito grande dessa realidade, né? E desses papéis que estão pré-estabelecidos e que quando você vê, você tá lá, você tá cumprindo o protocolo, sim. Né? Faz o colégio, aí vai pra faculdade, aí depois faz isso, faz aquilo, daí casa, tem um filhinho, a casinha e tudo isso. E eu voltei, era tanta expansão que eu olhei pra isso e eu falei, gente, isso não faz sentido. Não faz sentido viver pra cumprir esse protocolo. Na minha cabeça ficou assim, uma coisa... absurda até, uma neurose. Falei, é neurótico, as pessoas estão vendendo a vida delas para ficar dentro de um lugar, que era o que eu estava fazendo, e para mim era assim, já muito desgastante aquela rotina. E eu falei, não tem como fazer isso. Eu não consigo mais pensar a minha vida dentro de um sistema onde eu não tenho a liberdade nem da escolha do meu tempo, onde eu não tenho o tempo, não sou dona do meu tempo. E aí aconteceu de eu conhecer uma menina num restaurante, que eu sentei numa mesa, cheguei faminta, assim, quem me conhece sabe, meu Deus, às vezes me dá um acesso de fome, eu preciso comer, e daí sai da frente. Cheguei no restaurante, tinha fila, eu vi uma mesa, peguei o namorado, falei, vamos sentar aqui, se alguém falar alguma coisa, a gente levanta. Aí a gente sentou, e dali a pouco veio o maître e falou, olha, vocês me desculpem, mas... que essa mesa tá reservada e é para um casal e eles chegaram e a hora que eu vim trazê-los pra mesa, vocês estavam aqui. Eu falei, é um casal? Ah, interessante. E era uma mesa de 4 lugares. Eu falei, será que eles não se importam de dividir a mesa com a gente, já que somos, né, tem 4 lugares e eu já fiz o pedido da entrada? Aí o cara ficou olhando assim pra minha cara, né, pensando... Você é louca? Daí quase que eu falei, sou, inclusive já fui até internada, mas quem sabe... Aí, ele foi lá, chamou o casal e, assim, coincidentemente, que não existe, né? Era um casal da mesma faixa etária, minha e do meu ex-marido nessa época. E daí, eu e a menina, a gente super simpatizou e eles sentaram. E aí, a gente jantou com um casal desconhecido. Que coisa maravilhosa isso. Viver legal. A vida assim é a receita da felicidade. Viver a vida assim é viver no flow da vida, né? É isso. E não caber dentro desses formatos, porque custa alguma coisa, não é usual, mas não dá pra abrir uma exceção. Você acaba tendo uma experiência maravilhosa que você não esperava. Não, você não tá entendendo. Essa menina, ela sentou ali na minha frente, o meu ex-marido tava aqui e o rapaz ali, eles ficaram conversando, a gente ficou conversando. E daí... Eu não sei se eu comentei alguma coisa disso que tinha acontecido, porque estava bem recente, assim, na minha vida. E ela falou, nossa, você já fez yoga? Já praticou yoga? Eu falei, não. O que é isso? Ela falou, não, você tem que fazer. É um negócio que vai... Isso tudo que você está me contando tem muito a ver com yoga. Eu vou te levar para fazer uma aula na escola que eu pratico.
Bom, aí a gente marcou uma semana depois para fazer a aula. Ela não foi, porque estava chovendo em São Paulo, assim, cântaros, e eu morava em Genópolis, era Vila Mariana, e eu não sei por que eu fui, porque eu não sou a pessoa que sai de casa na chuva e atravessa São Paulo no trânsito, mas eu fui, porque era o compromisso com ela. E quando eu cheguei lá, ela falou, não vou conseguir ir, por causa da chuva. E eu fiz a aula. E aquilo fez tanto sentido para mim, Sim. que eu nunca mais... Eu comecei a Nunca querer mais saber saiu mais e nunca mais saí, né? E mergulhei nesse universo. E nunca mais eu vi essa pessoa na minha vida. Sério? Eu ia perguntar se vocês tinham contato até hoje. Nunca mais. A gente ficou tentando se encontrar outras vezes. Eu falei, agradeci, falei da aula. Nunca mais. A missão da vida dela era encontrar você no restaurante que você estava ocupando a mesa dela para te colocar no caminho do yoga. Não o é uma universo coisa. é maravilhoso, eu Né? adoro E assim, é exatamente assim, são os fios de conexão, né? A pessoa chega, ela te pega daqui, te coloca aqui, mudou a vida. Então, a partir dali, eu entendi que existia uma maneira de estar no mundo, mas sem precisar me entregar para um sistema que a minha essência falava, não é por aí. E foi assim que tudo começou. Maravilhoso, essa história é maravilhosa, isso é um exemplo de como você tem que seguir o flow das coisas sempre, eu falo isso, as pessoas não escutam. E muitas vezes eu não vivo isso na minha vida, né? Eu tô sendo até hipócrita aqui, mas eu acho isso muito bom. As melhores experiências que eu já tive, pelo menos, foram todas assim, todas de flow, todas de momento, coisas completamente inesperadas, e você cai no lugar certo na hora certa e é uma coisa maravilhosa. Ou que muda a sua vida para sempre. E, bom, você nunca saiu do yoga. Não, o yoga nunca mais vai sair de mim, E aí verdade. você realmente se especializou no yoga, você virou professora. Sim. Fez cursos internacionais, nacionais, formou. E quantos anos faz que você é professora de yoga? Vai fazer 24 agora, porque eu comecei em 2000, também fácil fazer a conta, né? Vai fazer 24 anos. Acho que a coisa, depois de ser mãe, é a coisa que eu mais fiz na minha vida. Sim. E na verdade, assim, o yoga, ele não é algo que você faça, é algo só que você percebe que você você está num estado de união. Não existe a separação. Separação é uma ideia da mente, né? É a respeito do mentalismo, assim, a gente criou esse conceito, ele tá no campo e a gente vive como se isso fosse a realidade. Sim. A gente manifesta isso. E isso tem um propósito, né? Porque a gente está aqui para viver a individualidade da unidade, expressar infinitas possibilidades dessa consciência criadora. E como eu acessei isso, e não, olha, vai ter que ser outro podcast, porque não foi a primeira vez com LSD, já tinha tido uma outra vez, que foi muito mais impactante até essa experiência de outra dimensão sem corpo, com uma experiência bem forte. Então, para mim, estava muito acessível o entendimento de que isso daqui é um plano dentro de vários outros planos, e que a nossa existência não está acontecendo. É muito fácil da gente pensar em conexão. É só você pensar no Sol. Eu adoro essa ideia, né? O Sol, a gente só está aqui porque ele está lá. Então, como é que eu posso estar separada dele? Como que eu posso existir se não tiver uma estrela brilhando luz e aquecendo e fazendo a gente existir aqui? Então, pronto. A partir desse princípio, a gente está em união com absolutamente tudo. Então, o yoga, ele não é só você tomar o conhecimento de algo que você já é, que você já faz, que você está, né? E isso, para mim, foi a parte mais encantadora. Foi a parte da filosofia, que é uma filosofia direcionada para a mente humana e não para o corpo. E o que acontece quando vem uma filosofia de tamanha profundeza e complexidade do Oriente, né, milenar, para o Ocidente? A gente transforma tudo, reduz tudo e vira comércio e vira aula de academia. Vira aula de academia, exatamente. Vira um método de ficar com o corpo sarado. O que é uma tristeza, assim, de você, né? Sim. Então, então, não foi isso que me atraiu para o yoga. Foi a parte... Eu comecei no yoga pela filosofia do yoga, né? Que foi o que me mostrou que eu tinha vivido ali, era uma expansão de consciência, e começou a me dar muitas respostas que ninguém sabia me dizer.
Então, eu mergulhei muito nisso. E aí, todos os cursos, é um currículo bem extenso, assim, eu fiz tudo que tinha na época, e não era muita coisa aqui no Brasil, as formações mais importantes, depois eu viajei, fui para a Índia, depois eu fiz num outro relacionamento, com um professor de yoga que dava aula fora do Brasil, com um método incrível também, então aprendi muito com ele em cursos no Canadá, nos Estados Unidos. Que legal. Então, assim, é uma prática apaixonante. E ela tem o aspecto físico, porque para acessar... O corpo é mente, né? As memórias, as que você não tem na sua mente, por exemplo, as memórias de infância, ou até intrauterinas, você não lembra delas, mas elas estão registradas no teu campo, no teu corpo. Então, quando você vem fazer asana, que é a parte física do yoga, né, o hatha yoga, você vem para acessar uma dimensão mais densa daquilo que te constitui. Então, você é constituído do seu corpo, o seu corpo é constituído dos seus pais e assim, né, infinitamente para trás e para frente. E o que constitui o teu corpo são memórias, porque você só consegue existir por uma repetição de processos que vai imitando você e vai passando por um processo de transformação. E a prática, ela vai ajudando a gente, eu gosto de falar, essa prática que eu ensino hoje, né, esse método que eu ensino hoje, ele vai deschavando o corpo para que a gente possa soltar aspectos de bloqueio, de resistência, de medo, porque está tudo registrado, né, no nosso âmbito celular. E aí a prática, ela vai te dando acesso a memórias que não necessariamente você vai lembrar alguma coisa, mas memórias por sensação. Então é muito profundo, é muito mais profundo do que fazer uma postura bonita para sair no Instagram, entendeu? E só que no mundo, porque o yoga passou primeiro pelos Estados Unidos, né? A gente sabe que aqui comercializou bem lá já. Virou um comércio bilionário. Hoje é um mercado de mais, eu vi recentemente, mais de 20 bilhões de dólares circula nesse meio, né, de wellness, principalmente voltado para produtos e tal. E aí chegou nesse lugar muito raso. Então, a maior parte das pessoas acaba ficando nessa... O yoga é exercício físico. E o que mais eu escuto, eu não tenho paciência para fazer essa... Já escutei isso. Né? Não tenho paciência, sou muito agitado, sou muito inquieta, não consigo parar quieto. Eu falei, bom, é justamente por isso que a prática é recomendada. Sim. E essa parte do release físico é muito maluca, né? De você acessar memórias e rever traumas e coisas que ficam guardadas no seu físico. É muito... eu tenho um pouco dessa experiência facilitando experiências com psicodélicos, né? E não praticando nada. Mas eu já pude presenciar a pessoa estar no meio ali de uma, né, enfim, uma respiração. Normalmente eu uso a respiração, mas já sob o efeito da psilocibina. E a pessoa acessa uma memória física e o corpo reage da forma como agiu no momento, no caso, no trauma, né? Enfim, todas as sensações de medo, de se proteger, de fazer aquela pose mais de proteção, dos braços cruzados, a pessoa reviver aquilo e entrar no local, né, mentalmente, voltar a reviver aquela experiência, para daí a gente tentar fazer uma ressignificação daquilo. Mas com o yoga eu nunca tinha estudado, nunca vi muito assim. Isso realmente acontece dessa mesma forma? Acontece. Perdão a minha ignorância, que eu imagina. pratiquei muito pouco yoga, né? Eu pratiquei 1 ano, assim, e gostava bastante, só que depois acabei perdendo a prática. É que hoje existem, assim, centenas de linhas de yoga, né? E aí, como eu te falei, desde aquela que vai só olhar para o movimento, corpo físico, gerar calor e tal, mas de qualquer forma, energeticamente, a prática que tem as posturas clássicas, ela vai trabalhar um processo de desbloqueio de energia, mas também energia em forma de memória celular, né? Então, como a gente somatiza muita coisa no corpo... Somatiza a palavra... essa somatização, ela vai criando pontos de bloqueios e dor e, enfim, uma série de questões que vai
vão afetando a nossa vida. Então, a prática do yoga, ela tem uma função dentro dessa linha, porque asana é o terceiro membro do yoga, são 8 componentes ali, né? Então, asana é o terceiro e diz respeito a manter um corpo saudável para que você possa sustentar na linha do tempo esse corpo, para poder ter o tempo de entender a sua mente. Olha só. Então, não é o corpo pelo corpo, não é o asana pelo benefício que você vai ter no corpo. É você dar para o corpo uma informação que gere longevidade, que gere mobilidade e que principalmente gere fluxo, porque o nosso corpo é fluxo, né? Circulação sanguínea o tempo inteiro, o coração bombando. A gente está vibrando para fora da pele, né? Sim, a sim. pele é totalmente permeável, a gente vibra. Toda a nossa fisiologia é cíclica, tudo é Tudo. ciclo. E daí já entra nas leis, né, nas leis herméticas, que é isso, tudo é vibração, tudo tem ritmo, tudo tem a sua polaridade complementar e se juntam e são uma coisa só. O mentalismo, né, que é a primeira lei universal. Então, a prática, ela vai dando para nós um caminho de fora para dentro. Porque quando a gente nasce, quando a gente sai, né, do útero materno e a gente vem para o mundo, a gente vem para um ambiente externo e a gente precisa entender, aprender sobre esse ambiente. E aí, tudo que é para fora, você vai aprender. Você vai aprender uma linguagem, códigos de ética, comportamento, sociedade, política, religião, família, tudo isso. Mas não tem nada que ensine você sobre o seu ambiente interno. Agora que a gente está mais, né, que as pessoas querem entender mais sobre as emoções, né, já faz algumas décadas o estudo da psicologia, o estudo da mente, das emoções, e o quanto isso afeta, e na verdade isso é o todo, né, que afeta, porque se tudo é mente, a mente é que está governando essa estrutura orgânica, nosso corpo, que é a parte mais densa dessa existência. Então o yoga nesse lugar ele entra especificamente através do corpo. Mas o acesso é para a mente. É para você começar a perceber que existe um mundo interno, que existe uma ressonância, né, que é outra lei universal. Tudo acontece por ressonância. Então, aquilo que você está pensando e vibrando, você vai entrar em ressonância com essa mesma frequência de vibração. Então, ele vai dando... Para mim, é como se fosse assim. Você vai ter acesso a um manual do ser humano. O que é ser humano. Dentro... né, dessa dimensão limitada e morosa, porque aqui você vai para a expansão de consciência, você acessa um monte de coisa. Aí você volta, só que o teu fazer é um passo, depois o outro passo, depois o outro passo. Não dá para realizar tudo aquilo que você acessou nessa dimensão expandida assim. Sim. Então, a gente precisa de um corpo que se movimente. E é isso que o yoga traz, né, na profundidade. E aí, o Hatha Yoga, que é essa prática que aí tem vários nomes, né? Hatha é tudo que vai trabalhar a partir do corpo. Vinyasa, Ashtanga, Yin Yoga, Kayuti Yoga, todas essas linhas de yoga vêm do Hatha Yoga. E aí tem o Raja Yoga. Então, o Hatha é o trabalho a partir do corpo. E o Raja, em sânscrito, significa a joia do yoga. O Hatha significa sol e lua. Então, é harmonizar dentro do corpo as polaridades, positiva e negativa, solar e lunar, e daí vai para todos os pares de oposto, masculino e feminino, o bem e o mal, né, a sanidade e a loucura, tudo isso. Ali você vai buscar um equilíbrio. E a mente é raja, é a joia, é quando você vai entender que o yoga é unidade. Então, toda a premissa do yoga só existe uma coisa, é tudo um. Não tem separação. O que conversa muito com o estoicismo, né? De que a grande heresia que a gente... do ser humano é se distanciar da natureza. Se distanciar da própria natureza e, por consequência, da natureza, né? Sim. Eu me referi mais à própria do que ao ambiente, digamos. Eu tô, assim, tô feliz que eu tô tendo uma aula grátis. Você vai começar a fazer aula comigo? Eu tô, assim, abismado com o que eu não sabia sobre tudo isso. Eu tô achando maravilhoso esse tema. E dentro desse trabalho que você faz com o yoga, né, e focado mais em expansão de consciência,
isso que você falou, né, que não dá para acessar assim rapidamente. Isso é uma discussão grande que a gente tem da comunidade de uso de psicodélicos, né? Porque muitas vezes a pessoa tem uma experiência psicodélica e acha que entendi, é tudo um só, super me senti conectado, né? E isso tem até uma briga principalmente com o budismo, enfim, né, o budismo prega uma jornada de uma vida inteira para você chegar numa iluminação, para você, né, tem que meditar muitas e muitas horas, tem que fazer muitas e muitas coisas para você conseguir acessar esses lugares. E eles falam que o pessoal que usa psicodélico rouba, né? Tipo, trapaceia nessa jornada de chegar nessa iluminação. Mas hoje você acha que, assim, fazendo uma prática, como é que eu posso dizer, uma prática dedicada de yoga, você acha que em quanto tempo de prática a pessoa consegue chegar em um patamar um pouco mais elevado? Ou tem uma métrica para isso? Ou... Não tem uma métrica para isso. É outra resposta que não tem... É outra pergunta que não tem uma resposta, porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Então, como o yoga vai tocar você, tem a ver com você, né? Mas fazendo uma observação sobre isso que você trouxe, né? O budismo, assim como o yoga, são práticas, são ciências milenares. Numa época que a gente não tinha a quantidade de distração, né, e de complexidade para poder existir como a gente tem hoje. Então, a gente criou tantos processos externos, tanto processo que não sobra tempo. Então, por isso, a vida, ela não está sendo vivida na íntegra, ela está mecanizada, né? Desde a Revolução Industrial ficou muito, muito mecânico. Então, assim, um dia eu escutei a expressão agenda minuto. Que vida que pode ter no controle de uma agenda, minuto? Você tem 5 minutos para ir no banheiro, acabou, é isso. Depois é reunião, outra reunião, outra reunião. Não tem vida nisso, isso é mecânico. Então, o budismo, ele vem de uma raiz onde as pessoas não tinham essa quantidade de distração que tem hoje. Então, sentar e meditar era algo mais natural, porque o estado meditativo, o estado reflexivo, também é um estado natural humano. Nós somos seres reflexivos, só que a gente ficou sem espaço para reflexão. E refletir significa mesmo parar, sentar e pensar sobre, né? Olhar para a natureza e questionar, mas como é que essa árvore está aqui? O que é uma árvore? Árvore, sei lá, tudo. A gente não faz mais isso, a gente tem tudo pronto. Uma criança é capaz dela não saber hoje que o leite vem de uma vaca, entende? Então, os processos afastaram a gente da natureza e a natureza coloca o ser em reflexão. As flores são um exemplo disso, né? Qual é a função da existência de uma flor? Que não é deixar quem olha para essa flor encantado e ficar ali, né? Então, eu diria que é uma das, aí eu vou ser obrigado uma das. Tem também os expansores. Da flor é a beleza. Exato, é a beleza. Mas é exatamente isso. E a beleza, ela só é beleza se tiver alguém contemplando, claro, né? Então, essa contemplação, ela se tornou escassa. E junto com essa escassez vem a escassez de tudo, né? Porque é escassez da vida, assim. A gente não está mais olhando para um fluxo de vida, a gente está olhando para cumprir uma agenda. É por isso que a gente está vivendo uma era do cansaço. Todo mundo está exausto. Gera uma ansiedade. Eu não tô. Não, dá pra ver que você tá maravilhosa. Eu tento não estar, mas eu sinto a ansiedade do dia a dia por causa da gente, né? Infelizmente, eu posso não concordar eu concordo plenamente com você do que você está falando, mas eu posso discordar do meu meio, mas ao mesmo tempo eu sou obrigado a me adequar a ele para sobreviver de alguma forma, né? Então, eu sou obrigado a trabalhar de uma certa forma, porque as outras pessoas trabalham assim, eu sou obrigado a atender reuniões, atender ligações, mas eu concordo 100% com o que você está falando e eu acho que é a raiz do problema que nós chegamos hoje de saúde mental gravíssimo, principalmente pós-pandemia, a gente fala bastante desse tema aqui, e de quanta ansiedade isso gera, porque é essa coisa interminável, sempre você tem que estar atrás de alguma coisa. Aí você falou muito esse exemplo, né, da criança hoje não saber talvez que o leite vem de uma vaca, eu acho que é até pior, porque ela pode saber que o leite vem de uma vaca porque ela leu instantaneamente num site. Ela nunca viu aquilo acontecendo, mas ela já leu. E aí, assim como aquilo, todas as informações estão ali disponíveis em tempo real. E aí isso vai gerando um FOMO, né? Vai gerando um medo de você perder. Tá, mas eu preciso saber todas as informações possíveis.
E você não tem aquele momento de sentar e simplesmente absorver o que está à sua volta e contemplar e estar na natureza. Aí me refiro realmente à natureza. Enfim, absorver o que o universo está ali te dando e te mostrando, né? E aí as pessoas estão vivendo hoje assim. Eu vejo muito dessa forma. O mundo tá assim, né? E hoje, com a globalização da comunicação, instantaneamente a gente sabe, né, o que está acontecendo do outro lado do mundo. Isso tem um impacto vibracional no planeta que, assim, isso tinha que ser falado e repetido todos os dias para a gente entender, né? A primeira lei é uma lei, não tem, é igual a gravidade. Você vai questionar a lei da gravidade? Não dá, aqui no planeta não dá para você questionar. Você vai para cima, solta, cai. É inquestionável. O mentalismo todas as mentes, elas funcionam como se fossem neurônios. Quando elas estão em ressonância, ou seja, por um mesmo pensamento, uma mesma emoção, ela gera um campo muito potente dessa vibração. Então, 11 de setembro, tem um cara chamado Greg Braden, não sei se você já ouviu falar dele. Não. Ele estuda, entre várias coisas, os campos polares de energia do planeta, né? Porque o planeta, assim como nós, ele também tem uma energia que é medida, não sei se em hertz, eu não sei. Essa parte técnica não tenho memória disso. Mas tem medidores nos polos do planeta para medir essa frequência do planeta, né? O planeta é um ser vivo. Desde que inventaram esse sistema, muito pouca alteração acontece. São coisas muito pequenas, que às vezes tem a ver com um terremoto que aconteceu em algum lugar, um furacão e tal. Pouca coisa muda. Quando teve o 11 de setembro, aconteceu uma grande mudança de frequência medida no planeta. E ninguém conseguia entender o que foi o que aconteceu. E a única coisa que pôde ser associada foi que foi pela primeira vez um evento muito traumático e chocante. Instantaneamente, todas as pessoas do mundo tiveram... Em tempo real para o mundo inteiro. Em tempo real para o mundo inteiro. E como que eles descobriram? Porque a onda de transformação foi crescente a partir do evento, né? A partir daquele evento. Então, assim, o que acontece? Todas as mentes direcionadas para um assunto específico, e esse assunto ele é uma vibração, né? Então, se a gente está falando de um assunto guerra, é uma frequência de vibração. Se a gente está falando de um assunto amor, é outra frequência de vibração. E por uma questão de sobrevivência, o nosso cérebro reptiliano, ele tem muito mais... ele volta muito mais a atenção para o risco da vida. Então, tudo que é negativo vai chamar mais atenção. Claro. Né, do que você passar por um campo de girassóis e ficar lá embevecido com a beleza do girassol. Né? Se cair uma bomba do outro lado, instantaneamente desaparece o campo de girassol e prevalece. A gente está num estado tão grave que eu vou mais longe. Você está num campo de girassol, em vez de perceber o girassol, está preocupado que o sol vai te queimar. Né? Tipo, você está com aquela coisa, você está vendo perigo ali, você não está aproveitando o tempo. E o que acontece é que a gente evoluiu, né, comparado com o tempo do planeta, rapidamente. Muito rápido. E hoje a gente vive uma situação que o estresse, que antes tinham picos de estresse e depois o estresse baixava, o estresse fica no pico o tempo inteiro, né? Justamente por conta dessa demanda. Só que a gente não está mais tão exposto a essa selva, né? A poder ser comido por um leão, a morrer congelado ou sei lá. Mas o nosso cérebro reptiliano ainda acha que a gente está nesse Ainda ambiente. acha, e aí a gente não consegue mais, né? A gente foi capturado por esse excesso de informação e ninguém consegue mais ficar em paz, não tem paz. É por isso que a gente está vendo uma guerra, porque essa guerra, ela é um processo sistêmico que representa a guerra que cada um está vivendo dentro de si mesmo. Sim. Todas as batalhas que você tem ao acordar pela manhã. E o Bhagavad Gita, que é um dos livros mais conhecidos, assim, do yoga, ele vai falar justamente dessa batalha. Então, ele faz toda uma alegoria de uma história que acontece entre um guerreiro e um cocheiro, né, que dirige o carro, a pira, que é Krishna. E dentro dessa conversa, ele vai explicar, né, para Arjuna, que a maior batalha acontece dentro dele, o guerreiro, porque ele chega lá e ele não quer lutar. Ele é da casta de guerreiro, mas ele não quer lutar, porque ele vai ter que lutar contra
os amigos, os primos, os mestres, os professores, que é isso que acontece quando a gente está num processo de expansão. Você vai ter que questionar tudo, né? Você vai ter que questionar seu pai, sua mãe, a educação que você recebeu, a sociedade. Então é uma guerra, porque você fala, nossa, mas até hoje eu fui ensinada a viver assim, e agora eu tô acessando uma informação que me diz que tudo isso daqui tá errado, que não é nada disso daqui. E é isso. Mas como é que eu vou frustrar as pessoas que esperam isso de mim? Como que eu vou seguir uma direção que o meu coração, minha intuição quer, mas todo mundo acha que é menos? Ou que eu tô ficando louco, né? Então, essa batalha, ou, por um outro lado, a pessoa que acorda de manhã e vai fazer uma coisa que ela detesta, que suga a vida dela, que tira a energia dela, e é uma batalha todos os dias contra a própria natureza dela. Então, ela tá ferindo ela mesma, a natureza dela, para fazer algo por um sistema. E tudo isso vai acumulando energia no campo e num lugar onde já tem histórico, explode, a energia vai para esse lugar, né? É a ponta mais fraca. Então, toda a energia direcionada para conflito vai para um lugar onde o conflito é histórico. E aí a gente vê uma guerra acontecer. E acho que até dentro do próprio corpo, né? Vocês devem ver isso no yoga. Você vai acumulando aqueles conflitos e fisicamente você manifesta um conflito no corpo. Mas uma tudo. Doença, Tá tudo aqui, né? A gente é um microcosmos, né? Que também é outra lei. Assim como é dentro, é fora. Então, esse microcosmos, ele tá contando pra gente o que tá fora. É um reflexo. Só que a gente não olha pra dentro, a gente só olha pra fora. Porque foi assim que a gente aprendeu desde criança. E o yoga, ele fala assim, então, agora para tudo e volta pra dentro. E aí a respiração é a linha mestra, porque aí você começa a respirar e perceber, peraí, eu não posso ficar 5 minutos sem respirar, senão eu morro. Então a respiração, que a gente acabou de ter uma notícia aí com a pandemia, nos faz respirar o mesmo ar. Como é que a gente pode estar separado se a gente está respirando o mesmo ar? Aí vem um vírus que se espalha pelo ar e todo mundo fala, nossa, não posso nem respirar perto da outra pessoa, porque eu posso pegar esse vírus. Então, isso daí é yoga, de uma certa forma. Né? Ela está mostrando um processo de conexão e união de tudo com tudo. Bom, tudo bem, isso acontece, né? A pipa, às vezes, eu dou muita corda para ela. Não, eu queria até voa. Vamos dar um direcionamento, porque tudo bem. Acho que até agora é maravilhoso, mas vivemos hoje nesse universo, tá todo mundo ansioso, todo mundo de uma forma generalista, ele fala, a grande maioria das pessoas tá ansiosa. O Brasil é o país da ansiedade e da depressão, né? Pelas estatísticas somos o país mais ansioso e mais depressivo, mas isso é um problema de quase todos os países, tem muito poucos países que não sofrem disso, muito por causa dessa constante exposição a notícias ruins, né, o estilo de vida moderno instantâneo que deixa todo mundo estressado. Mas você, na sua prática de yoga, você usa os ensinamentos de um mestre, certo? De Dom Miguel Ruiz, que, até fazendo um adendo, é um escritor mexicano, que escreveu os 4 Agreements, não sei qual seria a tradução. Os 4 compromissos. Os 4 compromissos para se ter uma vida boa, é mais ou menos isso. Eu nunca li os 4, eu já li várias coisas sobre, eu não li o livro. Você não leu os 4 compromissos? Não. O nosso amigo em comum Vamos tentou providenciar. coagir a ler antes daqui, mas não deu tempo. Eu fiquei preso em outras leituras. Gente, pra quem tá ouvindo, os 4 compromissos é um livrinho fininho. Desse tamanho, exato. Você lê numa sentada só, no fim de semana. Eu tenho no Kindle, eu não li por... E é de uma riqueza, é de uma sabedoria. E tem muito a ver com yoga, é yoga, na verdade. E também tem muito a ver com as leis, né, do universo. Eu, quando li esse livro, eu fiquei encantada, assim, porque eu falei, nossa, ele dá a prática. Porque a gente aqui na Matrix, o que a gente quer mesmo é a receita, né? A receita do bolo. Mas como é que eu faço? E tem algumas receitas que elas funcionam, de fato. Para nossa mente ocidental, né, que precisa de processo, funciona. Assim como é o yoga também. É um processo e funciona. Então, ali ele vai falar... Primeiro, ele conta pra gente que a gente tá em Maya, num sonho do planeta, né? E que o yoga chama Maya, que é a grande ilusão. Então, quando a gente nasce aqui, os filtros que são colocados para nós, de condição social, de cor, de raça, de território, tudo isso são filtros. E tudo isso é uma criação humana.
né? Não é uma criação divina. Isso daí é uma criação humana da mente. A mente estabelece toda essa história. Então, ele começa dizendo que, a partir de uma experiência dele, nessa tribo tolteca, né, no México, sul do México, se não me engano, ele tem uma experiência de expansão. E nessa experiência de expansão de consciência, não se sabe o que ele usou, né? Se usou algum Já li várias histórias sobre. Com certeza, porque isso é uma coisa bem sabida, né, das tribos. Os toltecas, eles eram muito conhecidos. Foi ali que nasceu essa cultura dos cogumelos psicodélicos, né? Daquela região ali do México, do altiplano. E eles misturavam muito com cacau, inclusive, porque o cacau também era uma coisa sagrada para eles. Eles tomavam uma bebida de cacau com os cogumelos, então provavelmente. Imagino eu que... Foi uma expansão de consciências, tenha sido pela respiração ou Maria por algum Sabina, cogumelo. aquela coisa mexicana ali de cogumelo. E ele acessa, então, essa experiência muito viva, porque quem vive a experiência sabe, ela é viva, de que tudo é união e de que tudo está conectado pela luz. Então, o que ele chama de nagal e tonal, né? Que é a luz sendo refletida como se fosse... como se nós, e nós somos de fato, né, hologramas, porque a gente existe por causa da luz. Só que os nossos sentidos, que são uma limitação dentro do espectro da criação, a gente tem uma limitação, a gente entende a vida como matéria, a gente nomeou e significou a vida enquanto matéria separada, né, por espaço. E essa dimensão é sobre tempo e espaço, e altura, largura e profundidade, terceira dimensão. E ali ele teve uma experiência de unidade. E quando ele voltou, ele entendeu o quê? Que, na verdade, a criação é uma manifestação da pluralidade de uma única natureza se experimentando a partir de uma criação plural, mas, ao mesmo tempo, única. Nossa, eu já compartilhava disso e nunca li o livro, como eu sou idiota. É maravilhoso, e ele conta isso de uma forma tão simples, tão poética, tão acessível, um adolescente lê e entende, é uma coisa muito legal, muito acessível. E aí ele chama isso do sonho do planeta, então ele fala, todos nós estamos no sonho do planeta. E por que a gente não consegue olhar o outro e perceber que o outro, na verdade, é um espelho, né, da natureza que eu sou no maior? Porque existe uma névoa. Então, ele chama do espelho enevoado. Então, o que aconteceu com ele? A névoa se dissolveu na frente dos olhos dele e ele conseguia ver o outro como uma extensão dele mesmo, um espelho dele. E as pessoas, quando olhavam para ele, percebiam que tinha alguma coisa transformada nele, mas elas não conseguiam entender o que era. E começaram a achar que ele estava, né, nossa, você agora é um iluminado, um ser divino e tal. E ele estava dizendo, não sou eu. O que você está vendo em mim é você, é sobre você. Isso é um grande choque, né? Então quer dizer que tudo que eu vejo no outro e julgo no outro tá em mim? Tá, essa é a boa notícia. Inclusive o que você faz com o outro, você está fazendo com você mesmo. Exatamente. E aí ele, na tentativa de trazer para o mundo, né, essa experiência, para que as pessoas que não tiveram esse acesso pudessem se aproximar dessa experiência, são os 4 compromissos, que são... a impecabilidade da palavra, e olha que lindo, né? Tem a relação direta com o mentalismo, porque aquilo que você está criando a partir da sua mente, os seus pensamentos, que acontecem primeiro com você mesmo, você fala sozinho na tua cabeça, né? Você acorda de manhã e você tá lá, pensando, o que eu vou fazer, para onde que eu vou, qual a agenda de hoje, que dia é hoje. Eu tô o tempo inteiro perguntando, que dia é hoje? Sabe que só desculpa interromper por uma coisa nada a ver, mas eu vi uma pesquisa esses tempos atrás que é estimado que metade da população não tem esse diálogo interno. Sério? Não percebe. Eu não sei como, eu não li a pesquisa porque eu não sei como eles mediram de fato qual era o, sei lá, devia ter um questionário para a pessoa responder. Mas que aproximadamente 50% da população não tem um diálogo interno, e eu fico, como isso é possível? Porque eu fico às vezes... 1 hora olhando pra parede e aí eu volto pra realidade porque eu tô lá na minha cabeça imaginando 1000 coisas. Eu não sei como é que foi feita essa medição aí, mas assim... Eu vou tentar achar pra te mandar e até pra colar na descrição do episódio depois. Mas era algo assim, tipo, 50% pode ser uma notícia do seguinte, a pessoa não tá nem pensando, né?
Pode ser. Então, é assim, ó, tá sendo conduzida, tá dentro da manada. Tá pra tão onde... no automático que... Tá no automático total, não tem tempo nem de ouvir o que pensa, porque já aconteceu eu em aula de meditação e depois perguntando para as pessoas como é que tinha sido. E uma das alunas que estava lá, que era a mais agitada de todas, aquela mente caótica, ela fala, eu não pensei em nada. E assim, não existe não pensar em nada. A mente ela é uma camada. Existe você ir além dessa camada. Só que isso é uma coisa que demanda muita prática. E esse não pensar em nada é que a pessoa ela não consegue nem entender, nem pensar que pensa. Ela não consegue nem perceber que aquilo é o pensamento. Porque a identificação com o pensamento é tão grande que é igual você tá com óculos aqui procurando óculos pela casa. Você fala, não, eu não sei onde tá o óculos. Não, eu não pensei nada. Então, pode ser isso. Pode ser isso. Com certeza é sobre isso. Eu conheço pessoas, assim, extremamente caóticas que comentam coisas também parecidas. Agora a coisa deu um clique aqui, fez um sentido. E tem muito a ver também com a nossa imagem idealizada, né? Tipo, eu não penso nada, eu sou super calma e sai na rua chutando tudo. A pessoa que vai no terapeuta, no psicólogo e convence o psicólogo que eu não preciso de terapia, imagina. Quer performar na terapia. Isso, vai pra terapia com script já. Sou uma pessoa super normal, não preciso nem estar aqui, né? Já conheci várias, assim. Mas, perdão, você estava falando da primeira... Impecabilidade da palavra. Mas é muito profundo isso, né? Porque a impecabilidade da palavra, primeiro, tem a ver com a qualidade vibracional de cada palavra. Aí eu abro um parênteses aqui para o professor Emoto, que foi o cara que descobriu que a vibração do som... Ele descobriu algo que os indianos já tinham descoberto lá atrás há muito tempo, né? São os mantras, justamente sobre isso. Boa parte da matemática. Exato. Então, ele descobre que o som, ele reverberado na água, ele cria forma, cristais. Então, ele ele expõe a água a um tipo de vibração e depois, com o microscópio, ele vai e olha o que se formou dessa água. Porque todos os elementos, eles têm forma. E aí ele começou a perceber que as formas coerentes, né, geometricamente coerentes, elas são uma reverberação de amor, alegria, entusiasmo, compaixão, né, dessas frequências mais altas. E todas as formas desformes, distorcidas, tinham a ver com as frequências de palavras como morte, agressão, guerra, raiva, inveja, né? Com todas essas frequências bem de base humana, são todos os chakras básicos. E aí, então vai desde esse lugar de você perceber quais as palavras que eu estou escolhendo para comunicar o que quer que seja. Depois, essas palavras têm coerência do que eu estou sentindo, do que eu tô pensando, do que eu tô falando e do que eu tô fazendo. Então é bem, sabe, não é só ser impecável o que é ser impecável com a palavra? Depois, é você entender que a tua palavra, ela coloca feitiço, ela tem magia, porque é uma força que vai, né? Aliás, eu sempre falo, gente, as grandes bruxas e feiticeiras são as mães. As mães não sabem o poder que têm quando começam a falar coisas repetidamente para os seus filhos, tanto do lado positivo, né, quanto do negativo. Porque as crianças não têm filtro algum, então elas vão registrando que elas são aquilo. Então, eu conheço várias histórias que eu falo, meu Deus do céu, se as mães soubessem o poder que tem. E a gente usa muito o não errado, né? Por exemplo, você pega uma criança, eu assisti essa cena, num restaurante, tinha um laguinho de carpas no meio do restaurante japonês, e a mãe e as crianças brincando e o menino andando exatamente nas pedrinhas na margem do rio, do lago. Só que a criança, ela tem uma outra noção, né, de risco ou do que quer que seja. E provavelmente ela ia fazer a caminhadinha dela ali, tudo bem. Vira a mãe e fala, sai daí, você vai cair. Ela falou, você vai cair, ele caiu. Caiu dentro d'água. Ou seja, ela jogou praticamente. Claro que é na maior das boas intenções de proteção, a gente não sabe. Mas o direcionamento do não, o universo não entende, porque se você... É muito básico, é o clichê, né? Não pensa negativo. No elefante cor-de-rosa, no coelho da Alice. É a primeira coisa que você vai pensar. A palavra cria imagem, a gente é imagético, né? Então você fala, casa, tem uma forma, tem um símbolo. Então o símbolo, você acessa o símbolo pela palavra e você insere esse símbolo na mente da pessoa. Você assistiu Inception? Sim.
É sobre isso. Várias vezes, né? Sempre que eu tô em avião, eu costumo... Inception é um dos recorrentes. Então, que é o filme que conta, né, Leonardo DiCaprio, que eles entram dentro do subconsciente, inconsciente, para plantar. Ideias. E isso é o que acontece hoje. Então, o medo, ele é implantado. Então, as pessoas vivem um estado de medo que está implantado, porque uma coisa aconteceu lá, só que esta uma coisa, todo mundo ficou sabendo e todo mundo pensou, e se fosse eu? Acabou. E aí, o que acontece? Começa a acontecer um monte de eventos iguais àquele começam a acontecer no mundo, porque todo mundo pensou naquela possibilidade. Uhum. Então, quando a gente traz o não como uma possibilidade, ela se manifesta. Quando a gente traz o sim como uma possibilidade, ela também se manifesta. Só que o que a mídia faz? O que a comunicação em massa faz? Ela direciona a gente para o negativo. E aí você vai lá e assiste o jornal, daí você vai lá e vê as imagens horrorosas que estão passando por aí, que eu não tenho condição de ver, porque senão eu não durmo à noite. Pra mim é um filme de terror. Eu tava precisando dessa entrevista, Dani, você não tem noção. Isso é tóxico. Eu tô extremamente fissurado nisso desde o ano passado, quando começou na Ucrânia. Eu tô... Não numa fissura de ver, eu não gosto de ver imagens muito ruins, mas de acompanhar notícias. Eu preciso sempre saber o que tá acontecendo, o que aconteceu hoje. Eu acordo de manhã, eu vejo se aconteceu alguma coisa de madrugada. Antes de deitar na cama, eu vejo se aconteceu. Então, isso é horrível. Eu vejo o dano que eu me causo e eu não consigo parar. Sabe como chama isso daí nas experiências de expansão de consciência? Peia. Você tá na peia. Você foi pego pela vibração mais baixa de você mesmo, porque algo em você reverbera, né? Algo em você, em todo ser humano. Todos nós temos tudo dentro. A gente é o todo. Você, por correspondência, se ajusta na frequência disso. Só que quando você olha para isso, você alimenta, entende? Porque a tua mente começa a pensar sobre aquilo. E dentro do campo do mentalismo, do mental, você está somando energia para isso. Então, o que acontece? A gente tem que lutar contra a guerra. Oi? Lutar contra a guerra. Uhum. Desculpa, mas como que faz isso? Não tem como fazer. A única forma que a gente tem para tirar a força dessa vibração é ir para a polaridade oposta. Uhum. Até encontrar um equilíbrio. Então, qual que é a polaridade oposta? É o amor, a compaixão, a amizade, a celebração, a beleza. É tudo que vai alimentar o teu espírito, que vai alimentar os seus olhos, que vai alimentar os seus ouvidos, o seu nariz, a sua boca, o seu corpo, o seu espírito. É alimento. Isto é toxina. Só que a gente acha que mas aí você vai ficar ignorante. Não, eu tô bem consciente de que existem as forças polares. Só que eu também tô consciente que aonde eu coloco a minha atenção é onde eu tô direcionando a minha energia. E aquilo que eu tô direcionando a minha energia tá mandando energia de volta para mim. Então por que eu vou ficar... Sei lá, vamos pensar uma metáfora. Se você tem um jardim de um lado e você tem esterco do outro lado e você só olha para o esterco, e aquele cheiro ruim, e aquele negócio, que todo... Aonde que te somou isso? O que você vai fazer com isso? Uhum. Né? A não ser que você pegue esse adubo daqui e jogue aqui no jardim para nascer, né? Para adubar, para ser alimento. Então, e essa é a coisa mais básica, Lorenzo, que eu fico pensando, gente, o que precisa ser feito? Uma campanha mundial de educação das mentes para boicotar a energia densa e negativa. Porque toda vez que a gente transforma uma informação dessa e massifica ela, a gente está só alimentando ela. É a lei da atração. Sim. Simples assim. E o noticiário hoje, talvez não me esteja me referindo ao nosso antigo conceito de noticiário, mas o Twitter, as redes sociais, é tão instantâneo e é tão fácil de viralizar o que é tóxico que você fica sufocado. É só o que aparece recorrentemente, essa coisa... pesada, ruim, né, que fica se repetindo e a pessoa fica fissurada, falo por mim próprio, fica fissurada em saber o que está acontecendo e você precisa estar informado todo o tempo. E eu concordo plenamente, a gente precisava fazer uma educação global
de compaixão, amor e... mas não vende. Que já tentou... não vende. Esse movimento já tentou existir, né? Na década de 60, não 70... Não podemos desistir. Ele nasceu e as pessoas tentaram, né? Combater na época a Guerra do Vietnã, com toda aquela contracultura americana. Mas eu acho que hoje em dia a gente está num ponto de inflexão global. Tipo, mas é que não é, de novo, não é sobre uma luta contra, não é sobre contra. É outro posicionamento. É isso que eu quero dizer. A gente está num ponto que mundialmente a gente precisa que as pessoas entendam isso. E lembra de outra coisa, na tua fala aí, né? Você tá dizendo, porque daí você vê uma coisa, daí vem outra e eu tenho que saber e tal. Não, lembra que a gente agora tem um algoritmo e se você, uma vez, para mim não aparece nada. Eu não vejo essas coisas. Então você fala, todo mundo. Não, depende. Aquilo que você está buscando como informação... Sim, é o que dando like... Nunca foi tão explicitamente a lei da correspondência. Você vai... Ai, meu Deus, 3 dias a gente vai precisar. Não se preocupe, todas as pessoas Eu tô no primeiro compromisso ainda, gente. Você não chegou no segundo e terceiro, mas só pra... Desculpa, termina, vai, pode. Então... Esqueci. Vamos pro segundo, então. Tá bom, vai. Gente, primeiro compromisso, ser impecável com a palavra é ter essa noção de que a palavra tem poder, né? E que a palavra, ela forma um campo, porque se todo mundo tá falando a mesma coisa, mantrando o mesmo pensamento, mantrando a mesma energia, isso se manifesta no campo cada vez mais. Uhum. Olhar para o que se quer, fazer o que se quer, dizer o sim, direcionar pro sim e deixar o não lá. Uhum. Só a última coisa. Só para ficar um pouco mais polêmico. A política. Sim. Eu não sou política, tá, gente? Eu sou ignorante nesse tema, eu não tenho partido. Eu escolhi não participar desse tema na minha vida. Mas, quando eu vi as campanhas, e quando eu achava que Bolsonaro era um plano família, de Bolsa Família, ainda falei, é um plano? Não, é uma pessoa. Eu falei, oi! Quando saiu a campanha dele, ele não, eu tinha certeza que ele ia ganhar. Sim. Eu falei, ganhou, por causa dessa campanha. Ele não, acabou. Todas as mentes a favor pensando nele. E contra estão pensando nele. Uhum. Porque é a mesma coisa de você falar, não pensa nisso. Sim. Então, ali eu falei, putz, grilo, já era, né? Sim. E tanto para um lado quanto para o outro, enfim. Mas é isso o poder da palavra, entende? Esse é o poder de atração. Então, a gente tem que... É um vigiar, é um orar e vigiar constante, que só pode acontecer pelos caminhos que o budismo, que o yoga traz. Então, só para pegar lá de trás, né? O budismo, que eu admiro muitíssimo, já estudei e acho, assim, uma das... Se não a filosofia mais refinada sobre a mente, é de um refinamento, assim, único, tá? O budismo é incrível. E esse shortcut que a gente encontra hoje através dos expansores, para nós, seres... Nesse caos que a gente está vivendo, a gente necessita disso. Porque não tem mais o tempo de você, e nem o tempo na vida e a prática da vida, de você se dedicar a meditar todos os dias por horas. Né? O que, idealmente, esse é o caminho. Uhum. Né? Esse é o caminho das pedras, assim, é o passo a passo. Então, tanto o yoga quanto o budismo e a meditação, é tudo a mesma coisa, né? O budismo, ele pratica o yoga... para sentar e meditar, é um asana, é uma postura, corpo, mente e espírito em união. Eles são uma homeopatia de consciência. Então, todo dia você toma uma gotinha de consciência. E no tempo, você vai construindo uma outra forma de se relacionar com a vida. O expansor de consciência, ele te leva... Lá e você tem. Só que quando você não tem base aqui, quando você volta para sua vida e a sua vida tá um caos, isso pode ser bem confuso, né? Então, tem que ter uma prática que vá dar um esteio, que vai te dar uma base. Porque não dá para você ficar fazendo expansão de consciência todo dia. Sim. Né? Então, a base que vai te dar uma construção sólida, recorrente, e onde você pode se apoiar, onde você vai construir força mesmo, né? Uma força de posicionamento interno e também uma escuta interna é a meditação, é o yoga. É isso que tem. E uma coisa importante, não é sobre uma filosofia hindu. A yoga é uma prática
humana, para o corpo e para a mente. Vem com uma vestimenta hindu, mas hoje em dia a ciência do yoga já desmistificou. A gente não precisa usar termos em sânscrito, não precisa cantar mantra. Faz a prática, né? E aí você só vai conseguir ser impecável com a palavra se você começar a escutar o que se passa aí nessa bagunça da mente, que o Dom Ruiz chama de mitote, que ele fala, sabe como é que é a sua mente? Você já foi no Mercadão, aqui de São Paulo? Então, a sua mente é o Mercadão, é aquele som, aquele ruído, que você não consegue ouvir nada, e ao mesmo tempo você ouve tudo. Então, a nossa mente está permeada de muitas vozes, de muitos julgamentos, de muitas crenças, e a gente não sabe quem a gente é no meio dessa loucura toda. Então, a gente tem que aquietar, reduzir o som, o ruído, e aí começar a dar escuta para um som que está mais lá no fundo, que é a nossa intuição, que é a nossa guiança interna, que é você ter confiança naquilo que você sente, percebe, né? Você perceber como o teu corpo responde a ambientes, a pessoas. Então, a verdade é que na nossa sociedade não cabe, porque é você ficar sensível, é você ser sensível. E numa sociedade como a nossa, você tem que se blindar. Então, é o oposto. Eu tô falando assim, agora aqui na prática, tira o colete à prova de balas, deixa as armas do lado, se despe e vem aqui. E aí todo mundo chega super armado, né? Tá todo mundo assim, não, eu preciso me proteger, não, eu preciso ver a notícia, não, eu preciso saber disso, eu preciso saber eu tenho que fazer, Não tem que nada. Você tá escolhendo essa vida e você tá escolhendo se conectar com essas informações porque você quer. Mas só que, por que você quer? Porque todo mundo está fazendo isso. E você está sendo levado por essa energia. E a meditação, ela é você firmar internamente para ser um bambu. Então, você pode até dobrar um pouquinho, mas você volta. Você volta para o centro. Né? Vai um pouquinho para lá, mas você volta. Você sabe aonde é o teu norte. Você sabe, se você se perde um pouquinho, você fala, opa, peraí, deixa eu vir aqui. Tá, já sei, é aqui. Porque todos nós temos conexão direta, né, com o que quer que seja. Com a matriz superior. Né? Segundo compromisso, esse aí é a pós-graduação do ego. Que é não leve nada pro lado pessoal. Difícil é assim. Alguém já buzinou pra você na rua, a mãe já foi para aquele lugar, o pai, todo mundo. Então, não levar para o lado pessoal, porque aquilo que a pessoa está dizendo para você tem mais a ver com ela do que com você. Só que, claro, a raiva tá em você. Então, na hora que você tem um estímulo de raiva vindo na sua direção, você responde com uma... Até a ressonância, né? Correspondendo àquela vibração por ressonância. Então, para você não responder por ressonância, você tem que estar muito centrado, porque você vai sentir o estímulo no corpo, teu corpo vai responder, só que na hora que você for para ação, você volta. Você põe uma rédea, você puxa de volta. Respira e solta. Só que fazer isso é tão simples, parece, falando, né? Mas como que a gente faz isso? Na hora que tem alguém te insultando na tua frente, na hora que tem alguém... agredindo uma pessoa que você ama, na hora que tem alguém ameaçando de alguma forma, né, você. Então, não levar para o lado pessoal é uma prática de titãs. Porém, a gente vai chegar no quarto compromisso, que é o melhor de todos, é possível, se tá ali é possível, porque a gente vai começando no pequenininho, baby steps, vai devagarinho, vai observando as pequenas coisas que te engajam para uma resposta pessoal e você fala, não, peraí, eu não preciso entrar nessa discussão, eu não preciso ter razão aqui, eu não preciso expor a minha versão, eu não preciso, sabe, querer que todo mundo concorde comigo. Sim. E aí você vai se colocando nesse lugar de perceber o quanto você quer manipular o outro para ele achar que você tá certo, né? E a gente vai começando a perceber que tem tudo a ver com a impecabilidade das palavras, que tem tudo a ver com a nossa identificação com o outro. Então, se você é parecido comigo, legal, vamos ser amigos. Se você não é parecido comigo, você, por favor, fique bem longe. É uma coisa bem egóica mesmo. E é daí que acontecem todos os desalinhamentos e loucuras que a gente vê no mundo. O terceiro compromisso, que é não tirar conclusão. Só que a gente tem um chip. Eu achava que o segundo era mais difícil. Acho que esse, pra mim, é pior. A gente tem um chip
Eu não consigo, eu tiro conclusão de tudo. Tudo, porque você foi ensinado a tirar conclusão. É um chip, é um programa dentro de você. E a gente, através da prática, a gente vai desconstruindo. Até a prática do yoga entra aí, porque você também está desconstruindo uma rigidez no teu corpo. E como tudo é conectado, a rigidez que você consegue soltar no teu corpo te libera um aspecto emocional, mental, psíquico. Então, tudo conectado. Instantaneamente, você vê uma cena, você vê uma pessoa, a tua mente cria uma conclusão sobre aquilo, porque é da nossa natureza querer entender, dar significado, compreender. Então, a gente vai fazer isso sem pensar. É um programa. Uhum. Ah, mas aí como é que faz, então, para não fazer? Você vai continuar fazendo. Você só entrega. Uhum. É só você não engajar naquilo, entende? Porque o teu programa, ele, em algum momento, ele vai parar porque você não responde. É igual uma chamada telefônica, toca 25 vezes. Chega uma hora que a pessoa desencana, fala, ninguém vai atender, então deixa pra lá. É a mesma coisa, então você fica lá, vê uma cena, tira a conclusão, e aí com base nessa conclusão, você se posiciona. Yeah. Tenho certeza, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você. Sei lá, uma situação X, alguém não te respondeu o WhatsApp 3 vezes seguida, e aí você já começa a ter conclusão. Fonte de ansiedade. Ansiedade, insônia, ou por culpa, ou por, sei lá. Mandar um e-mail, o cara fica 3 dias sem te responder, você já fica, meu Deus do céu. Olha o tempo que estamos vivendo. Daí você cria toda uma conclusão. E aí você, quando algumas pessoas, tipo, eu vou querer entender se é aquilo mesmo, porque eu falo, não, gente, tô pirando, né? Então preciso entender. Aí você vai lá e conversa com a pessoa sobre aquilo, a pessoa fala, não tem nada a ver, não é nada disso. E eu já tive nas duas pontas, né? Porque sim, eu também. Já tive pessoas chegando pra mim falando coisas que a pessoa tava com um problema comigo, mas eu tava, nossa, em love com a pessoa, achando ela incrível e maravilhosa. E ela veio dizer que, nossa, ela tava se sentindo assim, assado. Sei lá o quê. E eu falei, meu Deus, da onde? Então, uma criação na cabeça dela que fez ela se posicionar em relação a mim, porque a gente é espelho. De alguma forma eu tava refletindo, né, aquilo pra ela. E foi um case, assim, né? E isso acontece o tempo inteiro. E olha o tempo que a gente gasta e energia de vida com desentendimentos desnecessários, porque a gente tira a conclusão. E o último compromisso, finalmente. O melhor de todos. O melhor de todos. Faça o melhor possível. Porque o melhor possível hoje vai ser diferente de amanhã, de depois de amanhã. Hoje eu tô péssima. O melhor que eu posso fazer é ficar na minha casa, não falar com ninguém, ficar bem quietinha, meditar. Hoje eu tô ótima, né? Tô podendo dar 100% em tudo que eu vou fazer. Hoje eu tô assim, mais ou menos, né? Então, e isso tem a ver com o teu processo de escuta interna. Qual fase do mês do ciclo eu tô? Como é que a minha vida tá agora? Eu tô passando por uma desconstrução ou por uma construção? Como é que tá o meu entorno? As pessoas importantes? Tudo isso vai te dizer, né, qual é o melhor possível para você naquele momento. Então, isso daí te dá uma licença poética para dar umas escorregadinhas aqui e ali, mas nunca desistir, né? Seguir. Sim. Mas é isso, eu acho que se você se dedicar o melhor que você pode naquele momento, já é o objetivo. É o melhor que você pode fazer. Enfim, é isso. É o que você pode fazer e é o que vai te levar dali para o próximo ponto. E no próximo ponto você tenta ser um pouco melhor e cada vez se melhora um pouco mais. Mas desses 4 compromissos, realmente eu acho que o mais difícil para mim é o terceiro, de não tirar conclusões das coisas. Eu tiro conclusões de tudo e tiro conclusões apressadas e já imagino. Mas evitar conflito, eu sempre fui muito bom nisso. Minha vida inteira eu evitei conflitos. Nunca briguei. Nunca briguei fisicamente, nunca entrei numa briga. Bom, ainda bem, né? Porque você se brigar fisicamente com alguém, eu já fiz taekwondo, já fiz boxe, eu já fiz algumas coisas, mas... Gente, vocês não estão vendo, ele tá sentado e... ele tá praticamente deitado. Eu tô deitado na cadeira, Ele tá deitado na cadeira. Esse homem, quando ele levanta, ele bate a cabeça no teto, tá? Vou me ajeitar aqui, que a minha postura tá prejudicial hoje. Tá fazendo o podcast com a professora de yoga. Assim. Isso. Eu sou o exemplo do que não fazer. Eu chamo a professora de yoga e eu sento na cadeira. Mas, Dani, assim, caminhando já pro final, até por questões de timing,
Eu agradeço muito a sua fala hoje pelo motivo de que eu não sabia que eu precisava tanto dela nesse momento. Eu tô, assim, apaixonado pela sua filosofia. Até ia perguntar como que a gente acessa as suas aulas. Você está em uma plataforma? É você mesmo no Instagram? Os links vão estar todos na descrição do vídeo. Ótimo. Eu agora é que eu tô começando a profissionalizar mais, né? Criando uma plataforma, mas por enquanto todo contato comigo é via Instagram, que é Dani Yoga. Vai estar aqui embaixo, né, nos comentários. E por ali acessa direto comigo. Não tem nenhuma agência fazendo nada. Tipo, eu sou bem low profile. Mas em breve isso provavelmente vai mudar um pouco. Porque acho que, né, se a gente está aqui falando de polaridades, crescer aquilo que precisa ser dito, crescer aquilo que a gente pode fazer para o bem é muito importante também. Então, estou aqui na missão, né, de seguir espalhando yoga, consciência e tudo que for de bom para a gente poder se sentir melhor e fazer um mundo melhor. Maravilhoso. Acho fenomenal. E nas aulas você faz a parte física também, mesmo à distância? Sim, as minhas aulas acontecem online hoje, né, porque na pandemia eu fui para Florianópolis, moro lá no meu refúgio, meu recanto, e de lá eu sigo com os meus alunos. Eu tinha uma escola de yoga aqui, então quando a escola fechou, a gente passou tudo para online. Então tem um grupo terça e quinta que me segue desde então, e religiosamente essas aulas acontecem ao vivo comigo. E é só entrar em contato comigo, eu passo o link e você tem a experiência. A prática é posturas meditativas para desbloquear o teu corpo físico, para gerar fluxo, bem-estar. Eu trabalho bastante com dor. Você tem mais de 1,90 m, você deve ter dor nas costas, dor no pescoço. Bem-vindo à minha vida. Principalmente... No momento eu tô num momento bom, porque fazem uns 6 meses que eu engrenei melhor na musculação, deu um reforço muito bom, mas em geral eu sou aquele cara que acorda travado e perde o dia. E é porque a gravidade para você, ela é mais terrível, cruel. terrível. Então, a prática, ela vai, em complemento com a musculação, fica ótimo, porque ela vai desbloquear suas articulações, porque a musculação, só a musculação, ela diminui os espaços articulares pelo esforço e repetição. Sim. Então, uma prática de desbloqueio articular, falando do corpo físico, né? Mobilidade, flexibilidade. Não é uma prática performática, não é sobre posturas que você vê, põe o pé na cabeça, vira do avesso, torce. Não, é uma prática muito simples e muito eficaz. Acessível para todos os corpos, para gente que tem dor. Eu tenho aluna com fibromialgia, tem gente com prótese, tem de tudo. E tem gente jovem também que não tem nada. Todo mundo consegue fazer a prática e se beneficiar dela, o que é melhor. E eu solto pílulas durante a prática de sabedoria, vamos dizer assim, de informações que não estão no tempo, elas são atemporais. Então, é uma prática muito rica e eu fico muito feliz. Se for 5% do que você falou aqui hoje, eu já tô... Where do I sign para fazer essa... O meu sonho é fazer a posição das pernas cruzadas. Eu acho tão bonito quem cruza a perna e consegue virar o pé totalmente e botar assim, sabe? Quase a sola. Lindo pra sair. Pra que você acha que você tem que conseguir isso daí? Você precisa conseguir dormir bem, você precisa conseguir não ter dor, você precisa conseguir... Não, mas é que eu sempre fui muito pouco flexível. A minha flexibilidade é terrível, assim. Eu acho que eu não devo conseguir encostar nas pontas dos dedos. Isso é importante. Porque quando eu fazia o yoga, teve um ano ali que eu pratiquei bastante online também, eu fiquei muito mais flexível. Eu conseguia colocar a palma da mão no chão, assim, com a perna reta, que é uma coisa que para mim foi a primeira vez na vida. E desde que eu parei, perdi totalmente. Tô totalmente travado hoje. A função da postura, ela é muito interessante, porque ela não é estética. A função dessa postura que você está falando, por exemplo, é criar espaço nas vértebras da tua coluna. Porque passa horas sentado, com essa altura que você tem, em pé, caminhando, a coluna pesado, vai né? Não sou achatando. Nada leve. Então, a prática vamos abrir espaço nessa coluna para gerar fluxo, vamos liberar o joelho, vamos abrir o pescoço. É sobre isso. E a filosofia ali por trás, sempre, né, dando um tom colorido. Então, estão todos convidados. Não vem com desculpinha. Todo mundo... Vai estar o link disponível para todo mundo, tanto aqui no Spotify, quanto no YouTube, quanto no Google Podcasts e qualquer outra plataforma que eu postar esse vídeo.
Mas, Dani, muito obrigado pela sua visita. Achei maravilhoso a entrevista e eu não preciso nem dizer que você está mais do que convidada para voltar aqui a qualquer momento que você Eba! estiver em São Paulo. Se tiver uma visita aqui, me avisa, a gente vai marcar o resto dessa conversa, porque eu Nossa, adorei. quero muito expandir esses 4 compromissos. Eu acho que faltou a gente dar uma expandida. O primeiro estava indo tão bem, a gente ficou sem tempo. E falar mais sobre yoga mesmo, falar sobre as práticas e tudo mais, que eu acho que tem muita coisa bonita pra gente fazer aqui no Brasil ainda eu tô querendo entrar um pouco mais no mercado de retiros, mais focado no mercado internacional, trazer gente pro Brasil. Eu tô fazendo um agora pra Patagônia. Posso fazer? Maravilhoso. Eu sou inimiga do fim, né? Vocês estão percebendo que eu não quero... Não, quem tá nervoso é o nosso editor aqui. Calma, a gente tranquilo. já tá indo. Gente, eu agora, 27 de novembro, eu tô levando um grupo, é um grupo pequeno, são só 16 vagas e a gente deve ter ainda umas 4, 5 vagas abertas pra Patagônia, pra viver a experiência do yoga no dia a dia, na natureza, e com base nas 7 leis herméticas, alinhadas com os 7 chakras, assim como é dentro e fora, e a gente vai viver a experiência em loco, num lugar assim, exclusivo, maravilhoso, que é a Fazenda Pata, em Futalefu, sei lá, não sei como é que fala essa palavra, mas Patagônia chilena, e ainda tem vagas, então é só me procurar pelo Instagram, se você sentiu o chamado, bora. Procure o link, se inscreva, que você vai conseguir acessar ainda uma dessas 4 vagas. Se a pessoa ouviu até aqui, até esse final... eu vou fazer um truque para a pessoa escutar isso, fica tranquilo. Mas, Dani, mais uma vez, muito obrigado, aguardo o seu retorno aqui, já vou dar como certo, não tem como você não voltar aqui no Trilha. E ano que vem temos várias novidades aí planejadas para Na Trilha do Coelho, junto com o nosso amigo em comum, que nós estamos planejando algumas coisas mais ousadas, e você, obviamente, vai ser parte de tudo isso, porque adorei a conversa, uma das melhores que eu fiz desse ano, eu acredito. Nossa, que bom! E é isso, pessoal, muito obrigado. Se você escutou até aqui, maravilhoso, e tenham todos um bom dia, uma boa semana, um bom mês, e Dani, mais uma vez... Obrigada, Lorenzo.